Olá, nesse vídeo eu quero discutir com você a ideia de eu só aprendo na prática. O que significa exatamente essa prática na cabeça da pessoa, porque ela acha que aprender nessa prática que ela desenhou na mente dela é a melhor maneira de evoluir o aprendizado dela e por aí vai. Então, vai ser sobre isso. E eu acho que pode ser muito útil para você, principalmente se você também acredita que o melhor jeito de você aprender alguma coisa é nessa prática ultra relacionada com o campo de jogo que você vai atuar e tudo mais. Antes de continuar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte eu mantenho o ecossistema Deve Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento que chama Jornada Deve Mais Eficiente. Beleza? Então, só para dar um contexto para você de onde vem a ideia desse vídeo. Eu tive uma interação, né? Acho que é interação de interagir, com uma pessoa que ela tinha um plano de estudos para seguir, que tinha exercícios e foi derivado do contexto que ela ia trabalhar e tudo mais, mas junto com a equipe dela, ela preferiu seguir a ideia, né, de pegar tarefas do backlog que ela estava atuando e nessa tarefa ela aproveita para aprender o que precisa para fazer essa tarefa e entregar essa tarefa. Então eu tinha essa ideia, né? Poxa, eu acho que é melhor. E aí, uma coisa que a pessoa me falou foi: já que eu estou aprendendo na prática, eu preciso completar o plano de estudos. Então, ali na cabeça dela, tinha essa diferença. Seguir um plano de estudos não fazia ela aprender na prática, porque a prática só é prática se for entrega de uma tarefa aí do backlog, né? Se for uma coisa outra relacionada com o campo de jogo em si. Isso ficou um pouco na minha cabeça para eu refletindo e tal. E aí, junto disso, apareceu para mim hoje uma lembrança legal. Apareceu um post aqui no LinkedIn para mim de uma pessoa que me marcou. Ela falando, né? O post tá público aqui, né? Então, o nome da pessoa chama o nome dele é Tiago Henrique, ele me marcou, o post tá público lá no LinkedIn, falando que ele aprendeu muito com uma playlist que eu criei sobre construir um encurtador de URL com um requisito de escalabilidade muito bem definido ali. E ele falou: caramba, eu aprendi bastante aqui, né? Como é que as preocupações que você pode ter, que para você atingir, né, esse tempo de performance para esse tanto de requisição simultânea, nem sempre isso vai estar só no código e por aí vai. Você tem outras coisas que você pode ir parafusando na sua aplicação, configurando na sua infraestrutura e coisas do gênero para você poder sair do outro lado. E aí eu lembrei que eu tinha essa playlist mesmo, né? Ela tá aqui, é uma playlist de 7 vídeos que eu criei baseado num post de blog de um site que chama highscalability.com, o endereço, né? Eu acho que ainda é esse. E ele contava do tanto de requisições que o Bitly recebia por mês, né? Eu fiz uma conta de padaria, simplesmente não é assim, obviamente, né? Eu peguei o número de requisições por mês, ele não falava de como é que estava a dispersão disso, mas eu simplesmente peguei, beleza, sei lá, 6, 7 bilhões por mês, é X por segundo, e é esse o número que eu quero tentar bater e pronto. Obviamente que pode ter pico, não sei o que e tal, deve ter, mas eu não tive acesso a essa informação, então eu construí essa ideia aqui na minha cabeça. Falei, tá bom, deixa eu tentar agora fazer isso. Será que consigo? O que é que eu tenho que mexer no meu código para alcançar isso daí? E aí eu fui, enfim, né, trabalhando esses aspectos em cada um dos vídeos. E aí eu tô juntando tudo isso. Então, quando eu volto para esse tema de eu aprendo na prática. Isso que eu fiz aqui, só para dar um contexto sobre essa playlist, então eu codei o meu encurtador. Aí eu peguei, brinquei, né, de testar, obviamente, local, mas mesmo sabendo que você local não está testando escala nem nada, né? Então eu peguei lá, usei o K6, que é uma ferramenta escrita em Go, para você rodar esses testes, né, simulando múltiplos acessos e por aí vai. Beleza. Aí eu contratei uma ferramenta, contratei mesmo, paguei, que chama, não sei nem se ela existe ainda, né? Deixa eu ver. LoadView. Eu contratei essa ferramenta aqui, ó, Load View Testing. Então é um cloud-based load testing for website and APIs aqui. Eu contratei essa ferramenta para que eu pudesse exercitar o quê? Eu queria testar
os requisitos de escalabilidade numa situação mais próxima possível do mundo real. No mundo real, a minha aplicação está deployada em um lugar. Então, eu deployei a minha aplicação na DigitalOcean, se eu não me engano, e configurei, né? Setupei o load view para disparar várias requisições e ele sobe, né? Os acessos de múltiplas máquinas diferentes, é multi-cloud, é multi-região. Ali, né? O cloud que ele utiliza, você diz o tipo de serviço que você quer utilizar e tal. Ele sobe tudo, dispara um monte de requisição e você vai acompanhando, tá atendendo, tá? Aí você vai vendo o tempo subir e por aí vai. E aí eu via o tempo subir e falo, beleza, não consegui alcançar, ia investigar. Aí investigava, mexia um pouco, deixa eu rodar de novo. E aí a coisa foi se ajustando, né? Tanto que o último. Aí eu tenho aqui um vídeo que eu falo, escalando verticalmente. Poxa, minha tentativa de escalar horizontalmente não deu muito certo, investigando os motivos pelo problema de escalabilidade. A primeira tentativa de suportar 120 mil redirecionamentos falhou miseravelmente. É, chegando perto do requisito de escalabilidade. Então tem toda uma jornada aqui, né? Tem toda uma jornada de aprendizagem. Isso não é prático? Eu até penso assim, imagina que você chegou para trabalhar num lugar que tem serviços que foram implementados lá, né? Que tem requisitos de escalabilidade altamente bizarros, muito maior do que esse ou algo do gênero. Mas quanto que você vai ter que esperar para passar por esse mesmo desafio lá? Ainda mais se você entra num lugar que tem requisitos de escalabilidade muito bizarros e você não participou da construção da infraestrutura para suportar isso, provavelmente quando você estiver codando, várias coisas já estão prontas para você, super abstraídas. Você bota seu serviço em produção, tem lá, né, bibliotecas internas que você vai utilizar, frameworks que estão alterados para que funcione dado as condições do lugar e tudo mais, e tem um monte de infraestrutura já criada. Então, será que eu aprenderia mais nessa prática do campo de jogo sobre performance, escalabilidade, o que eu posso mexer e tudo mais, do que criando um treino que se aproxima de fato da realidade? Não é um ou outro, né? Eu posso fazer os dois. Eu posso treinar muito bem e utilizar o campo de jogo para validar o meu conhecimento. Então, o que eu queria trazer aqui era isso. Dá para você aprender na prática, sem necessariamente essa prática ser uma tarefa real do seu trabalho. Inclusive o modelo que eu mais acredito, né, e que a gente faz no Dev Mais Eficiente, e eu vivencio isso, então acho que é uma coisa muito legal, né, porque eu estou falando da comida que eu como. Eu sou uma pessoa, né, que o meu conhecimento, a minha habilidade, ela foi forjada nessa linha de pensamento, nesse método, por assim dizer, que é, eu vou treinar, vou criar situações de treino que de alguma maneira se aproxime o máximo possível da realidade que eu quero atuar, e eu vou usar essa realidade para capturar feedback sobre o meu preparo e para aprender coisas, óbvio, ali, né, que vão aparecendo que eu não consegui me preparar de maneira antecipada. E eu faço esse ciclo. Preparo, me testo na realidade. A realidade me dá feedback sobre como eu estou. Melhora o meu preparo. De vez em quando você tem um tempo de se preparar antecipadamente, de vez em quando você não vai ter. O mundo não funciona tudo certinho, né? Mas eu queria trazer esse conteúdo aqui, esse vídeo, que eu quero cada vez mais que você que está assistindo, lembre disso. Dá para você avançar muito tecnicamente, dá para você avançar muito no seu conhecimento, estudando direitinho ali, né, a teoria para tentar encontrar as maneiras mais eficazes de fazer alguma coisa e criando cenários de aplicação dessas teorias que são inspirados no mundo real e que você consegue de alguma maneira se aproximar do mundo. Hoje você tem muita facilidade para fazer tudo o que você quiser fora do seu trabalho, digamos assim, né, pensando em quero treinar para quando essa oportunidade aparecer para mim no meu trabalho, eu já tá de alguma maneira muito bem preparado para enfrentar isso. E para finalizar, né, acho uma coisa que eu gosto de sempre pontuar é que você usar uma tarefa do mundo real para de fato aprender parece uma boa tática. Parece. Mas na minha opinião, ela acaba sendo a tática menos efetiva. Por quê? Porque na tarefa do mundo real, seu objetivo é entregar.
Então, naturalmente, quando o seu objetivo é entregar, você vai explorar menos caminhos. Você vai ter menos tempo para explorar as possibilidades, para investigar, para ir mais a fundo no que está acontecendo, para criar o conhecimento necessário para você aplicar novamente aquele conhecimento numa situação que se apresente no futuro, que é diferente da que você está vivendo agora. Se o prazo apertar, talvez você vá querer entregar copiando coisas que já existem prontas na empresa, sem necessariamente entender tudo o que está acontecendo e tudo mais. Então eu acredito, eu vivo isso, eu falo sobre isso, né, com as pessoas que entram no nosso treinamento, que acompanham aqui o canal. Eu acredito muito no poder do treino muito bem feito. Então percebe que aquela minha playlist não foi assim, vou fazer aqui uma POCzinha para verificar. Não, teve um trabalho de investigação, de estudo, de teste, rodei, aproximei do mundo real e por aí vai. Esse treino, eu acho que é um treino muito prático e que eleva muito a sua capacidade de usar este conhecimento quando a situação se apresenta no dia a dia, por aí vai. E para finalizar, eu gosto sempre de lembrar que é a minha principal inspiração didática, é o esporte. Por quê? Porque o esporte, para mim, é um local, é um contexto onde você vê pessoas atuando em níveis altíssimos. E neste contexto, essas pessoas, esporte coletivo, individual, você pode escolher qualquer um. Neste contexto, essas pessoas, a maior parte da melhora delas vem do treino. Então, elas treinam muito bem, e elas melhoram, e elas testam a capacidade delas nas competições, né, no campo de jogo delas, né, que são as competições esportivas e tudo mais. Mas elas não usam, deixa eu competir para começar a aprender uma nova habilidade. Não funciona assim. Eu vou aprender e vou treinar e vou aprimorar essa habilidade com treinos muito bons. E vou competir agora para verificar se o meu aprimoramento de fato me levou para onde eu quero. Obviamente que nem todo mundo, né? Quase ninguém aqui, você, vai ter acesso a uma pessoa que é uma treinadora particular para o mundo de tecnologia, que ela vai te treinando que nem uma pessoa, um esportista de alto nível tem acesso. Mas né, porque a gente não pode ter o mesmo setup, que a gente não pode se inspirar no que é feito lá para trazer para até onde nossa realidade alcança. Beleza? Mas basicamente era isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer de falar com você. Beleza? Era isso. Até a próxima.